Agora a gente vai fazer uma pausa do Spark, mas calma, que a gente vai entrar no Photoshop agora. Por quê? Porque a gente vai criar uma arte dentro do Photoshop e depois vai transformar ela em filtro lá dentro do Spark. E aí a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu lá, junto com as coisas novas que a gente vai aprender aqui com o Photoshop, tá? Diferente do Spark, é que o Photoshop é você mais direto ao ponto, tá? Não vou ficar fazendo apresentação nem nada do tipo, porque senão vocês vão surtar com tanta teoria. E aí, isso aí, quem sabe eu faço em outro curso, em outro dia, com um pouco mais de teoria. Aqui a gente vai um pouco mais direto ao ponto, mas do jeito que eu já explico, sem problema nenhum. Vou explicar tudo, só não vou montar apresentação nem nada do tipo. Vamos direto. Eu vou explicando e vocês também vão deixando feedback aí para mim, beleza? Então, esse é o primeiro módulo aí que a gente vai falar da ferramenta do Photoshop, vamos falar da interface, coisa do tipo, para você iniciar já com algumas dicas que provavelmente você não sabia. Bora lá então? Ó, para começar aqui já vou mostrar algo bacana para vocês, né? Que é algo muito legal, muito específico e também vai ajudar vocês a perceberem algumas coisas aí, né? Como por exemplo, a versão do Photoshop que vocês estão utilizando. Então, sempre que você abre o Photoshop, ele vai aparecer uma coisa que se chama Splash Screen, que seria uma tela de lançamento, é a tela que abre com ele, né? E quando eu clico aqui, ó, ela vai aparecer aqui para mim e sempre tem uma arte. E aqui aparece, ó, qual a versão do seu Photoshop. Então, a minha aqui, ó, 2021, tá? E a arte ali que eles escolhem, cada versão uma arte diferente, tá? Então ali você já pode identificar se está com a mesma versão que eu ou não. Ou você pode verificar também aqui por ajuda. Tá vendo aqui em cima? A gente tem essa opção de ajuda e vai ter aqui, ó, sobre o Photoshop. E aí você já consegue saber qual versão você está. Caso você esteja usando alguma coisa pirata ou algo do tipo, saiba que enquanto eu estou gravando, pelo menos no começo aqui, pode ser que atualize no meio, estou na versão 22.4.2, ok? Então, eu vou mostrar aqui a interface para vocês, porém, antes nós vamos mudar o Photoshop para o inglês. Então vamos lá. Eu já falei antes, mas vou falar de novo, tá? A gente vai deixar o Photoshop em inglês. Ele vem em português, até falei lá onde que muda idioma, mas costuma não funcionar. Já vou mostrar aqui de novo, mas vou explicar aqui por que que a gente usa em inglês, por que que é melhor usar o Photoshop em inglês. Porque quando você usa ele em inglês, a maioria do conteúdo que você vai encontrar na internet é em inglês também e principalmente conteúdo avançado, conteúdo high-end, coisa top da balada, tudo em inglês. Tem até brasileiro que faz conteúdo em inglês justamente para atingir mais pessoas sobre o Photoshop e muitos designers até que fazem conteúdo em português usam o Photoshop em inglês, tá? E também, ali quando a gente vai usar com o Spark, tem coisas que tem o nome parecido, ou que tem até o mesmo nome. E se você aprende ele no Photoshop, depois, na hora que você vai para o Spark, fica até mais fácil de entender o que que um patch faz, o que que uma opção faz, porque você já sabe o que que ela significa em inglês. E pode ficar tranquilo que eu vou sempre falando, sempre que for importante, o que que significa aquela ferramenta, o que que não significa, e enfim, tá? E você que tem um pensamento assim, o Spark podia ter uma versão em português. Cara, esquece isso. Isso só vai te limitar você ficar esperando que a empresa adapte o produto a você. Faz. Aprende assim que daí você não depende mais, tá? Não precisa saber inglês. Eu não sou fluente em inglês e uso o software todo em inglês. Mas eu estou aqui com o Photoshop em português justamente para fazer essa tradução aí. Até se você estiver usando pirata, vai funcionar. Porque o que acontece, né? Quando você instalou lá usando aqui o Creative Cloud, você, né, ou você que já usa inglês, eu expliquei lá que você pode colocar o idioma por aqui, ó. Tá vendo? Idioma padrão de instalação. O meu tá aqui em inglês internacional, que é até o idioma original do Photoshop e de todas as coisas da Adobe, né? E o meu tá aqui em inglês internacional e eu instalei e ele vem em português. Muito provavelmente por conta das configurações de idioma do sistema. Isso acontece muito. Então eu vou ensinar uma forma aqui que você deixa ele em inglês independente da Creative Cloud ou do idioma do sistema, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa, né? Vamos fechar aqui o nosso Photoshop. Ele tem que estar fechado para dar certo. E aí vamos abrir aqui
a pasta, né, do meu computador, né, que aqui é este computador. E agora a gente vai lá para a pasta de instalação do Photoshop. Então vou vir aqui, ó, e descolocar o C. Vou vir em arquivos de programas. O seu pode estar Program Files ou qualquer coisa do tipo. Você sabe onde está instalado os arquivos, mas vamos aqui em arquivos de programas, Adobe, e aí vai ter a pasta aqui do Photoshop, né? Se você não tiver as outras coisas da Adobe, vai ter só do Photoshop, independente da versão. Da versão CC para frente é sempre assim que traduz, tá? Então vamos lá, clicou aqui em Photoshop. Vamos ter essa pastinha aqui que chama Locales, que seria de localização. E é aqui que fica salvo as configurações de idioma. Então, como você pode ver aqui, ó, tem o inglês aqui para mim e tem o português. Porém, ele ignora e usa só o português, né? Então, você vai ver que tem a pasta em português aqui, PTBR, e você vai clicar dentro dela e vai ter aqui, ó, Support Files. Aí aqui dentro, a gente vai ter esse arquivo aqui, .dat, é esse arquivo que dá o comando para o Photoshop rodar em português. Então é só você vir aqui, vou clicar com o direito, renomear, e vou colocar um underline depois de tudo. Você pode colocar qualquer coisa, só para ele não conseguir mais achar esse arquivo, entendeu? E aí você vai dar um Enter, renomeou. Agora vamos abrir o Photoshop. Ó, pode ver que aqui ele já está aparecendo em inglês, porque ele não encontrou aquele arquivo, então ele vai com o idioma original, que é o inglês. E agora sim, ó, como você pode ver aqui em cima, tudo em inglês. Inclusive aqui, ó, os itens de aprendizado. Aí você pode vir aqui em cima em Help para ver a versão, né? Tem aqui About Photoshop, se o seu já estiver em inglês. Ele vai aparecer aqui normal, só que agora em inglês, beleza? Então é muito importante que você faça isso, porque eu vou usar o Photoshop em inglês durante todo o curso. E é importante, porque senão você vai ficar perdido, tá? Tira essa noia da cabeça de ter os softwares em português. Vai por mim, não vale a pena. Muda para inglês, que você vai se dar bem, você vai acostumar e você vai ver que isso vai te ajudar lá no Spark, tá bom? Então, agora vamos conhecer o resto aí da interface, já que ela está em inglês, né? Então, estamos aqui com o Photoshop aberto e traduzido para o inglês, tudo certinho, e provavelmente ele vai te jogar para essa tela aqui ou para essa tela aqui que é a de Home, né? E quais são as diferenças dessas telas aqui? A tela de Home, a gente tem uma abinha de sugestões, onde ele aparece alguns tutoriais, ou algumas coisas escritas, alguns posts de blog, aparece tudo aqui, né? E vai atualizando de acordo aí com o software atualizando, com a Adobe postando mais coisas. Não é muito frequente, desde que eu instalei essa versão aqui, tá? Esses mesmos ícones aqui não mudou, tá? E se você não gosta disso aqui, você pode vir aqui, ó, em Hide Suggestions e desabilitar, ele não aparece mais. Aí aqui embaixo a gente tem a opção de recente, né, que são os últimos arquivos que você editou, abriu, salvou dentro do Photoshop. E você tem como mudar aqui a visualização de bloco para a lista, se você quiser. Tem gente que prefere, tá? E você pode pesquisar aqui também, ó. Por exemplo, esse aqui que é a capa PSD, você pode pesquisar por aqui. E ele tem essa lista aqui limitada, não fica todos os arquivos da vida, fica só alguns, tá? E aí você pode também clicar aqui ó, em Sort, né, que é para categorizar por o mais recente vai ficar em primeiro e o mais velho em último, ou você pode colocar por ordem alfabética, clicando em Name, tá? Então ele vai colocar aqui, ó, por exemplo, os últimos são os números, tá vendo? E ele vai ficar de baixo para cima, e aqui o T é o último, mas já vou explicar sobre isso. Tá? Aí a gente pode colocar por tamanho também, e daí não é por tamanho em pixels, não é por dimensões, é por peso. Então você pode ver aqui que o primeiro, né, tá 751 megas, enquanto o último tem 0 bytes aqui. E aí o kind seria o tipo, né? Então ele vai separar aqui, ó, por exemplo, PNG, Photoshop e JPEG, ó, vai ficar todos agrupadinhos, e o OBJ aqui também, que o Photoshop também abre arquivo OBJ, ok? E aí do lado a gente tem essa setinha para mudar a ordem de crescente para decrescente, né? Então se eu coloco aqui no de recente, por exemplo, o que vai ficar em primeiro foi o mais longe que eu editei e por último vai ser o último que eu editei, né? Então
por padrão, ele abre assim. Então, essa é a tela de Home, ok? Aí, depois disso, a gente tem a tela de Learn. Essa tela aqui é uma tela só para ter os tutoriais que a própria Adobe faz para a gente, tá? Então, você pode clicar aqui, por exemplo, no View All, e ele vai aparecer vários tutoriais. É legal você dar uma olhadinha, tá? Igual os do Spark lá, eles são bem básicos, eles são bem direto ao ponto. E eu acredito que a maioria deles esteja em inglês, né? Mas, deixa eu clicar aqui para vocês, mostrar para vocês, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Esses tutoriais que estão aqui direto, né? Diferente desses aqui embaixo. Ó, não, esses aqui também. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não vai ter nenhum de post de blog aqui, só no site. Mas tá vendo que embaixo aqui do nome deles tem essa opção, esse textinho escrito Opens in App. Isso significa que é um tutorial que abre diretamente dentro do Photoshop. Eu vou mostrar para vocês que é muito legal para aprender essas coisas. Ó, ele tem aqui o tempo aproximado, né? 4 minutos. Aí tem esse aqui, ó, Get to Know the App, que é Conheça o aplicativo. Então você clicou aqui, aí ele vai aparecer, né, que o tutorial está aberto e tem essa opção para a gente começar aqui o tutorial. Aí ele vai falar para a gente, ó, o que que é esse painel aqui e tudo mais, tá? Então você pode ir lá e ver. Eu não vou fazer isso aqui porque eu mesmo vou explicar na minha versão para vocês, tá? Aí aqui embaixo a gente tem as outras opções que eu não vou falar muito, tá? Mas basicamente são as coisas da sua assinatura, né? Se você tem aí o Lightroom, você pode abrir as fotos lá da sua galeria do Lightroom por aqui, tá? Você clicou aqui, ó, ele vai carregar e vai abrir, ó. E aqui tem os seus documentos que estão na nuvem da Adobe. Eu vou falar sobre isso também, que é importante. Mas essas coisas aqui só vão funcionar se você estiver com a versão original, tá? Então essa é a interface inicial. Vamos falar agora um pouco das outras partes aqui. Então, aqui em cima também a gente tem o ícone de nuvem e o ícone de busca. E aqui o meu usuário da Creative Cloud, que se eu clicar ele vai abrir o site da Adobe. Beleza? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro documento. Para criar o nosso primeiro documento, eu tenho que vir nesse botãozão aqui, ó, que se chama Create New, né? Esse é o botão de criar um novo documento e logo abaixo dele a gente tem a opção de abrir o documento, tá? Aqui embaixo a gente tem esse botão What's New, isso aqui é para ver o que teve de atualização do Photoshop, igual tem lá no Spark, tá? E esses dois botões, você também pode acessar eles pelo menu File, que seria o arquivo, né? Aqui em cima. Então a gente tem aqui, ó, New, Open, e do lado aqui, ó, tem os atalhos para ele. Então eu vou falando os atalhos principais para vocês, mas se vocês tiverem dúvida de algum, vocês podem mexer por aqui, ó. Se você achar a opção aqui, sempre tem um atalho dele aqui na frente, tá? Mas vamos clicar por aqui que eu já vou mostrar algo muito legal para vocês. Quando eu clico aqui no Create New, ele vai abrir esse modal aqui para a gente, essa janelinha, com as configurações justamente para a gente criar um novo arquivo. E como você pode ver, tem várias opções aqui que são pré-definições de arquivos, tá? E essas pré-definições são baseadas aí no mundo do design, né? Então, você vai ter várias prontas aqui que você pode usar. E uma coisa mais legal ainda é que você pode criar as suas próprias. Então, além dessas categorias aqui em cima, como vocês podem ver, ó, tem o filme, que daí tem os presets aqui para vídeo, né? Então tem Full HD, HD e tudo mais. Se eu clicar aqui, eu posso ver vários formatos de vídeo, até para cinema. E a gente tem mobile, né, para tela de celular, para fazer aplicativos, geralmente, ícones, ó, tá tudo salvo aqui. Web, você vai fazer site, tem aqui os padrões, arte, ilustração, tem aqui, ó, tamanho de pôster, postcard, né, e coisas do tipo. A gente tem de print também, que são coisas para impressão, então a gente tem os tamanhos de papel, A6, A5, A2, tudo aqui já vem de fábrica isso. A gente tem a opção de foto, então a gente tem uma foto, retrato, foto de paisagem e o tamanho padrão do Photoshop. E a gente tem essa opção de Saved. Essa opção é todos que você criou, tá bom? E além disso aqui, se você está com a versão original aí do Photoshop, você vai ter acesso a templates gratuitamente aqui
tá? Se você quiser dar uma fuçada, principalmente para aprender, em cada categoria, ó, você vai ter opções de template diferente. Tem o web aqui, ó. Tem alguns sites aqui, ó. O capa de Facebook, você pode entrar aqui, a versão antiga, né? Mas você pode fuçar. Dificilmente aparece coisa nova aqui, mas dá para fuçar nisso aqui também, tá? Então, é, a gente pode pesquisar aqui também, mas daí ele vai achar a maioria pago de template, né? Então, não sei se eu recomendo muito, mas vamos colocar aqui, por exemplo, Facebook. Vou clicar aqui em Go. Olha só, ele abre para mim no navegador o site do Adobe Stock, né? Que é o acervo aí, banco de imagens da Adobe, tá? Então, tem algumas coisas grátis aqui, mas a maioria é pago. Então, fica aí a seu critério. Mas aí a gente vem para essa aba aqui que são Preset Details, que são os detalhes do arquivo que você vai criar agora. Então aqui a primeira opção seria o nome, né? Então vou colocar aqui o nome do nosso arquivo de exemplo, tá? E é legal você colocar o nome aqui, que a hora que você for salvar, ele já coloca o nome lá direto, tá? Aí aqui embaixo a gente tem o widget, que seria o comprimento, e o height, que seria a altura, ó. Tá vendo? A importância de estar em inglês, porque é igual tá lá no Spark. Então a gente tem o comprimento e a altura. E aqui do lado, nessa caixinha de seleção, a gente tem a medida que a gente vai usar. E, basicamente, para fazer coisa na internet, a gente sempre usa pixels, porque são as medidas de telas, tá? Então, vamos usar em pixels. Aí aqui embaixo a gente tem a resolução, né? Que é para saber quantos pixels por centímetro vai ter. Isso é muito importante para impressão. Para a gente que faz as coisas aqui na web, não tem tanta diferença assim. E geralmente a gente costuma usar entre 72 e 96. Não vou entrar em detalhes com vocês sobre isso, mas eu usaria aí só 76 aí para os filtros, tá? E como eu disse para vocês, né, o formato de imagem ideal, que é o com mais qualidade do Spark, seria 1024 por 1024. Então vou deixar aqui, ó, 1024 por 1024. Para pular de uma aba para outra, assim, eu uso a tecla Tab do teclado, tá? E aí você, ó, você vai indo sem ter que clicar de uma opção para outra. Aí a gente tem a opção de orientação. Como aqui está quadrado, ele nem deixa eu mudar, mas se eu colocar aqui, por exemplo, 1200, ó, ele já entendeu que é uma imagem deitada, justamente porque o comprimento é maior do que a altura. Mas se eu clicar aqui para ficar de pé, ele inverte os valores de um jeito mais rápido. Aí aqui a gente tem a opção de ativar as artboards. Eu vou falar mais disso para frente, mas se você já quiser criar um arquivo com artboard, você pode clicar aqui que ele já vai criar, que são as pranchetas, tá bom? Aí a gente tem a resolução, como eu disse para vocês, que vai de pixel por centímetro ou pixel por polegada. Eu vou usar aí 76. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que é 76 mesmo. E a gente tem o modo de cor. Lembra que eu falei para vocês lá do Color Spaces, que tinha um linear, esse tipo de coisa? É parecido com aquilo. Só que a gente tem aqui ó, o modo de RGB, Grayscale, que seria escalas de cinza, Bitmap, que geralmente não usa, usa para jogo ou algo assim. Mas aqui a gente não vai nem passar perto disso aqui, nem de Lab Color e nem de CMYK, que é para impressão. Então eu vou usar só esses dois com vocês, ó, o RGB e o Grayscale, que são os dois formatos aí, né? O Grayscale são a escala de cinza, para a gente fazer coisas em preto e branco, de maneira mais leve, porque não vai ter informações RGB. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá? E aí aqui eu tenho os bits, para saber justamente a qualidade da nossa imagem. E a gente vai usar 8-bit, 32-bit é muito pesado, tá? Mas quando a gente for criar HDR, aí a gente vai fazer com bit mais alto, tá? Que são aquelas texturas de reflexo. Aí temos essa opção de background content, que seria qual fundo que o meu arquivo vai abrir. Então, nessa opção padrão, ele vem como white, que é para vir com fundo branco. Mas se você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo, transparente ou custom. O custom você pode colocar qualquer cor aqui para começar já o seu projeto. Eu gosto de ir ou com a transparente ou com a branca. E depois a gente se vira, né? E se você clicar aqui no quadradinho, você pode mudar a cor direto também. Não precisa vir ali e clicar em custom. Aí aqui embaixo a gente tem as Advanced Render Options. Aí sim, eu tenho aqui o Color Profile,
que é o que vai estar na tela, que aí tem aquele linear, esse tipo de coisa que eu falei para vocês, tá? E aí eu recomendo que vocês usem dois. Ou o Adobe RGB, tá? Que ele já é o padrão do Photoshop, dos softwares da Adobe, ou o sRGB. O sRGB vai ter uma fidelidade um pouco maior lá, porque é o mesmo que tem no Spark. Então você vai ter milhares aqui, ó. E eu recomendo que você use o sRGB. Então vou colocar aqui sRGB e a gente tem aqui o aspecto, né? Padrão. No caso aqui, eu nunca mudo isso aqui porque ele costuma bugar. Você tem que saber aqui, a coisa que a gente não vai mexer é no aspecto dos pixels aqui, beleza? Então a gente criou aqui a nossa configuração que seria de textura com maior qualidade dentro do Spark. E como que a gente salva isso, né? Primeiro vamos mudar o nome aqui, porque na hora de a gente salvar, para vir para essa aba aqui, ele vai pegar o nome que está aqui, se eu não me engano, tá? Mas vamos mudar aqui para 1024X. Vamos colocar esse nome, você coloca o que você quiser. Ele até mudou aqui, ó, que eu mexi no aspect ratio lá. 1024 por 1024, 96, 8-bit wide. E aí eu vou clicar neste botãozinho, que é justamente para salvar esse preset. Então, vou clicar aqui, lá, ele pede depois o nome. Então, vamos colocar 1024X, que daí você escolhe o nome e dá um Save Preset. E olha só, ele apareceu aqui. E aí, quando eu for criar um arquivo, eu posso simplesmente clicar aqui em Create New, vir aqui ó, em Save It, e ele já vai estar aqui para mim. Eu posso tanto clicar nele duas vezes, como clicar nele e depois colocar o nome aqui ó, como exemplo, e clicar no botão azul, que é o Create. Tá? E aí eu recomendo, tá, que vocês já criem todos. Você pode criar aqui, por exemplo, o 512 por 512, que também a gente vai usar muito. Então já vamos salvar aqui, ó, 512x. O outro que vem antes é o 256. Então, 256x. Porque daí você não vai precisar ficar salvando ou pensando nisso todas as vezes, né? Porque você já vai ter todos eles salvos aqui. E depois 128 por 128. 128x. Depois desse vem 64 por 64. Esses valores você decora com o tempo, tá? É normal. 64x. Depois 32, né? Tô colocando o nome ali à toa, 32 por 32. 32x. E esse é o mínimo que o Spark aceita, então você salva aí dessas opções aí que vai estar tudo certo. Então, beleza. É assim que se cria, né, um novo documento. Agora a gente vai para os próximos passos. Então, seleciona aí o seu 1024 e cria um documento. E vamos para a próxima parte agora. Agora a gente está com o documento criado aqui e eu vou explicar para vocês aqui meio que por cima, porque depois a gente vai falar meio que individualmente do que importa, né? De todas as áreas aqui do Photoshop. Mas primeiro, vamos lá, tá? Diferente do Spark, a área de trabalho aqui do Photoshop, ela é totalmente personalizável. Então eu vou mudar ela aqui para o padrão e eu vou reconfigurar ela aqui e vocês reconfiguram junto comigo, pelo menos enquanto a gente está fazendo o curso, só para vocês não ficarem perdidos de onde eu estou clicando, o que eu estou fazendo, beleza? Essa configuração que eu faço, eu considero ela muito boa para a gente trabalhar dentro do Photoshop. Então, para você mudar a sua área de trabalho, você pode vir aqui em cima, ó, nessa opçãozinha, tá vendo onde eu estou com o mouse aqui, que é a opção de Workspace. Ele tem essa setinha aqui, ó, e aí eu tenho até aqui, ó, salvo como Kevin, tá? E aí, aqui vai vir para você, muito provavelmente é a Essentials, que seria os essenciais. Então, eu vou mudar para elas e, ó, o seu Photoshop vai estar provavelmente dessa maneira, tá? Então eu vou explicar o que vem de cara nele aqui, para quando eu falar os nomes, você não ficar perdido. Então a gente tem aqui as abas de cor, né, que é onde você seleciona as cores, tanto a cor primária como a cor secundária. E quando a gente tem duas cores assim, a gente chama de cor de primeiro plano e cor de plano de fundo, né? Então, seriam as duas cores aí, sempre que eu falar, vocês já sabem. Então, eu posso clicar em uma das cores aqui e selecionar aqui do lado. Para quem gosta de selecionar as cores desse jeito,
É uma maneira legal, mas eu também posso selecionar aqui pela esquerda, tá vendo? Na barra de ferramentas, que é essa barra que a gente tem aqui, ó, né? Então, eu gosto de selecionar por aqui, não gosto muito por aqui, mas dependendo do que você está fazendo, se quer mudar o tom, faz sentido você ter ela, tá? Mas eu não gosto, então eu sempre tiro. Então, só clicar aqui, ó, com o direito e dar um close, que ela vai sumir, ou eu venho aqui, arrasto ela para fora e clico no X, tá? Cliquei e arrastei para fora, ela tá aqui no X. Mas, e aí você fala para mim, Kevin, eu desativei, mas não queria ter desativado. O que que eu faço? Você vem aqui em Window, e aí ele vai ter o nome de todas essas barras de ferramentas para vocês. E tá aqui, ó, Color. Tem até um atalho para ela aqui, ó, que é o F6. Então vou até colocar aqui, ó, se eu apertar o F6, ela aparece, tá vendo? Então esse é o atalho aí do Color, tá? Aí a gente tem aqui os swatches, que seriam é, pastas de cores, né? Que dá para você criar as suas também. Posso até falar sobre isso mais para frente. Eu não uso, eu esqueço disso aqui. Eu uso de outra forma na library, né? Mas se você não tiver original, provavelmente você não vai conseguir usar pela library. Mas eu vou ensinar a usar pela library a sua pastinha de cor aí. E aí eu acho que vai te ajudar muito, tá? A gente já vai chegar na library. Então, não uso swatches, tiro, tá? E uma coisa também que é importante, eu tenho um monitor grande, né? Tenho um monitor de 27 polegadas, mas se você tem um monitor pequeno aí, quanto mais espaço você tiver livre para trabalhar, melhor. Então pensa nisso também na hora de montar a sua aí, tá? Aí tem os gradientes, também não gosto, não deixo aqui. E os patterns, que são os padrões, né? As texturas, que você pode repetir, também não gosto, tá? Aí a gente tem aqui a aba de propriedades. Essa eu gosto e uso muito, tá? Muito mesmo. Só que eu não gosto de deixá-la grande aqui, eu gosto de deixá-la acessível somente quando eu quiser. Então você está vendo que tem uma abinha aqui, ó, diminuída com um ícone. Quando eu clico nesse ícone, ó, ele abre uma janela igual essas aqui. Só que ele não está aberto o tempo todo. Por quê? Porque a gente tem esta opçãozinha aqui em cima, que é essa setinha, que a gente pode resumir aí, ó, as nossas barras de ferramentas e transformar elas em ícones, tá? As de camada, eu sei que tem muita gente que gosta de usar assim, ó, para ver as camadas. Eu particularmente não gosto, eu fico perdido. Mas aí depois que acabar o curso você decide, ou no decorrer aí, depois que você estiver entendendo, pode deixar do jeito que você quiser. Porém, as propriedades eu gosto de deixar como ícone. Então eu só arrasto ela para cá, ó, para essa outra aba aqui, tá? Inclusive você pode criar outra se você quiser, ó. Você clicou, ele vai aparecer uma opçãozinha azul ali, ó. Ó, clicou, arrastou, ele aparece aqui, ficou um azul maior, soltou, você criou outro, caso você não tenha essa aqui. E aí a gente tem essa opção de biblioteca, que seria a library que eu estou falando. E não é igual à library do Spark, que você tem as coisas que o Facebook disponibiliza, nada disso. Essa library aqui, ela é a sua library, que você cria, você coloca os seus itens, tá? Então eu vou deixar ela aqui, que a gente vai falar dela já já. E aí tem essa aba aqui de ajustes, só que também não vejo muito sentido deixar ela aqui, sendo que a gente usa só de vez em quando. Então eu deixo ela junto com as propriedades aqui, ó. Tá vendo que a gente tem as propriedades, né, que são essas barrinhas aqui. Se eu arrastar para o mesmo quadradinho, ó, elas ficam juntas e aí quando eu abro aqui eu posso acessar as duas de uma vez, tá? E aí eu gosto de deixar assim, as camadas pegando todo esse espaço aqui para mim ter um controle legal de tudo, tá? Até porque essas opções de ajuste aqui, ó, que são brilho, contraste, etc, eu consigo acessar aqui por baixo também, ó. Eu acho mais fácil aqui pelas layers, tá bom? Então, é assim que eu configuro esta parte aqui. E como vocês podem ver, é isso. Eu não mexo muita coisa, eu mais tiro coisa que eu acho desnecessária para a gente ficar com o visual mais limpo, tá bom? Então, essa é a primeira configuração. Vamos agora explicar individualmente o que que faz cada uma dessas coisas que estão na tela. Então, a gente tem aqui na esquerda, por padrão, vai ser difícil achar alguém que não usa isso aqui, a barra de ferramentas. Então você pode arrastar ela aqui, ó, se você quiser, e deixar ela solta aqui, ó, que você aumenta a sua visualização. É bem legal também, pode usar, ó, não atrapalha em nada e ela fica ali, tá? E você pode aumentar ela aqui na setinha, né? Aí ela fica um pouco menor,
Vai depender aí do seu monitor, ou você pode deixá-la compridona, como eu tenho um monitor grande, ela fica legal, tá? E ela também é totalmente personalizável. Você pode clicar aqui, ó, nesses três pontinhos, pelo menos nas últimas versões de Photoshop, e tem essa opção de Edit Toolbar. E aí você pode colocar opções extras, além dessas que já tem aqui. Então, por exemplo, para eu acessar o retângulo, né? Eu tenho que vir aqui, ó, nessa opção de polígonos. Eu tenho que clicar e segurar e ela vai aparecer o meu retângulo. Mas se eu quiser ter o retângulo direto, eu posso só clicar e arrastar ele aqui, ó, para Extra Tools e ele vai aparecer para mim. Deixa eu ver aqui se ele vai aparecer mesmo. Ó, ele está aqui embaixo. Tá vendo? Ele aparece dentro daqui para mim criar as opções. E aí, ó, isso mesmo. E aí se eu colocar várias opções, ó, vou colocar o outro retângulo ali. Olha só, coloquei o retângulo. E aí ele aparece aqui para mim também, tá? E aí eu posso tirar ele de dentro de uma pasta e colocar também, né? Então, por exemplo, ali as opções aqui, ó, o retângulo, como eu tirei ele de lá, ele foi parar nas extras, né? Deixa eu só voltar. Ó, o Restore Defaults aqui ele volta ao normal. Eu posso só tirar o retângulo para fora, ó. Então eu cliquei e arrastei para fora aqui, ó, no meio das duas opções, e aí ele fica aqui no meio. O elipse, ó, posso deixar todas aparecendo ali se eu quiser, ou posso deixar agrupadas, criar vários grupos, inclusive. Fica aí a sua vontade, né? Eu vou deixar assim mesmo, só para a gente não ter muita coisa complicada, mas só para saber que se tiver alguma opção que você não usa, por exemplo, eu não uso essa aqui, ó. Esse brush que tem essa setinha para trás, porque eu acho ele um pouco inútil, que é o brush de histórico. É inútil para a forma que eu trabalho. Se ele está aqui é porque tem gente que usa, tá? Então eu vou tirar ele daqui e aí deixo ele nas extras e ele fica lá, tá? Mas vamos deixar do jeito que tá mesmo. Assim tá bom. Até dependendo do tamanho do seu monitor, você coloca só as coisas que você vai usar aqui, tudo bem, mas eu recomendo você fazer isso depois do curso para você definir o que que você usa mais ou não, tá? Essa é a barra de ferramentas. Aqui em cima, a gente tem as abas. O que são as abas? Abas de arquivos. Eu posso abrir vários arquivos de uma vez no Photoshop, tá? Então, quando eu crio outro arquivo aqui, ó, do 1024 por 1024, ó, eu tenho duas abas. Por isso que é importante também você colocar nome no arquivo mesmo antes de salvar, que ele vai aparecer aqui, tá? E essas abas eu posso tanto navegar entre elas clicando, como no teclado, no atalho Ctrl Tab, ok? Ó, Ctrl Tab. E também eu posso separar elas. Então eu posso arrastar ela aqui, ó, e posso colocar ela do lado aqui, por exemplo, ó, vou arrastar aqui do lado e dividir entre duas telas. Tá vendo? E aí quando eu clico em uma, eu estou usando uma. Quando eu clico em outra, eu estou usando outra. Você vai ver por qual está aceso ali. Então, aqui tem as janelas, é bem legal esse controle de janelas. A gente vai usar também mais para frente, tá? Então aqui fica o controle de janelas, aqui você pode fechar também. Você pode mudar a ordem das janelas, ó. Colocar uma aqui, ó. Se você clicar e arrastar, você pode colocar uma na frente da outra. E, enfim, tá? Aí aqui em cima a gente tem a barra de ferramentas geral, que ela vai mudar de acordo com a ferramenta que a gente está selecionando. Então, se eu pegar aqui a ferramenta de mover, ó, tá vendo? Quando eu fico com o mouse em cima, ela mostra o que ela faz, né? Que ela move. Aqui em cima, eu tenho as opções da ferramenta de mover. Só que quando eu venho para a ferramenta de seleção retangular, ela aparece as opções de seleção. E por aí vai. Cada uma vai ter as suas opções, vão todas aparecer aqui em cima, tá? Tem como você tirar aqui, não recomendo, tá? Tem gente que põe embaixo, já vi. Eu deixo ali mesmo porque eu acho bem prático, ok? Aí aqui do lado, como padrão, a gente vem com esse botãozinho aqui, que é o botãozinho que já veio configurado, que é o botãozinho de histórico. O que que esse botãozinho faz? Ele aparece para mim, né, as opções, a todos os passos que eu dou dentro do meu arquivo. Então ele tem aqui, ó, o primeiro, que é o New, que é, a gente criou um arquivo, a gente não fez nada nele ainda.
Mas vamos supor que eu crio uma nova camada. Ó. Vou clicar aqui no maisinho e vou criar. Aí ele aparece ali pra gente, ó, que a gente criou uma nova camada. Então a gente pode criar um documento, né? Já vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso mais para frente. Mas a gente pode, por exemplo, criar um documento baseado em uma ação do histórico, tá? E isso tudo ocupa espaço no seu computador, tá? De cache, esse tipo de coisa vai ser bem pesado. Então você pode vir aqui, ó, Store Options, e você pode colocar algumas opções legais aqui, como por exemplo, você criar um novo snapshot toda vez que você salva o seu arquivo. Ou seja, toda vez que você salvar o arquivo, ele vai criar uma versão para você poder voltar para trás. Então, vamos supor, vou fazer uma bola aqui, uma bola não, um quadrado, vamos pintar e não sei o que lá. Aí eu vou salvar, né? Vou salvar aqui rapidão, só para mostrar para vocês, depois eu vou explicar melhor. Mas vou salvar. Ó, deixa eu ver aqui se eu ativei. Eu não ativei, né? Mas vamos lá. Vou salvar o arquivo. Salvar aqui na pasta do curso mesmo. Vou salvar o arquivo PSD, que é o formato do Spark, do Photoshop. E olha só, ele criou um snap para mim com a hora que eu salvei. Então se eu falar, putz, fiz merda. Ou, quero aquela versão. Eu clico aqui, eu volto, ó, automaticamente para aquela versão. Deixa eu mostrar mais obviamente para vocês. Vamos supor aqui, ó. Blá blá blá, tô criando as coisas, blá blá blá. Quero voltar para outra versão. Cliquei aqui, voltei para outra versão, tá? Então, essa nova versão aqui, para eu continuar nela, aí eu tenho que criar alguma coisa, né? Mas ele mantém até o histórico daquela outra versão. Porém, isso aqui vai pesar muito no seu HD ou coisa do tipo, então não sei. Veja aí se vale a pena, se faz sentido para você deixar isso ativado. E ali ele cria automaticamente quando você salva, né? Mas você pode criar manualmente aqui também, clicando na fotinha aqui, e aí pode ser uma opção mais legal, tá? Então, beleza. Aí aqui a opção é para você criar um arquivo novo a partir de um histórico. Então, por exemplo, eu quero manter esse arquivo que eu tenho, mas eu quero um outro arquivo só com essa alteração que eu fiz para deixar separado. Clico aqui, ó, cria um novo arquivo, tá? Na hora, rapidão. Então essa aqui é a aba de histórico. Eu uso muito ela, vocês vão ver eu usar. E ela é muito importante para muitas coisas que a gente fizer, tá? Aí aqui embaixo, eu vou pular aqui a library, porque eu vou falar num vídeo só dela, tá? Eu tenho os ajustes, né? Que eu tenho ali o brilho, o contraste, level, curvas, tudo que a gente vai mexer com cor aqui. E aí você fala para mim, Kevin, mas você não falou que tem lá embaixo? Por que que você deixa essa aba aí? Porque aqui é onde a gente controla, tá? Então vamos, por exemplo, eu vou até pôr aqui por baixo para vocês verem, ó. Tenho nessa opção aqui, ó, o brilho e contraste. Quando eu coloco aqui, eu posso controlar por aqui. Mas ele não veio pelo ajuste, então eu vou fechar mesmo. E ele abre a nossa aba de propriedades. Então, eu achei que abria naquela lá, mas abre nas propriedades. Aprendendo junto com vocês aqui, tá? Então, ele abre nas propriedades aqui. E as propriedades aqui vão funcionar parecido com o Spark, só que do jeito do Photoshop. Cada layer que a gente clicar, ele vai ter as suas próprias opções dentro das suas propriedades, ok? Então, aqui vai ser um caso à parte em cada coisa que a gente abrir aqui. Então, por isso nem tem como eu ficar explicando, mas tem aqui, por exemplo, ó, posição, rotação, tudo por aqui. Você pode mexer com o número também, você não precisa necessariamente ficar arrastando, tá? Então, a gente tem ali e a gente tem aqui do lado a janelinha de layers, que seriam as camadas. Então, as camadas aqui no Photoshop, né, as layers, elas são diferentes do Spark. No Spark, as layers são grupos de objetos, grupos de instâncias, né? Aqui, dentro do Photoshop, as layers são os próprios objetos em si. Então, não confunda, apesar dos nomes serem iguais, funcionam completamente diferentes, tá? E aí, falando da hierarquia aqui dentro do Spark, aqui é de cima para baixo. Tudo que está em cima fica no topo e o que está abaixo fica atrás. Então, se eu criar aqui, por exemplo, um quadrado,
ele está aparecendo porque ele está na frente do nosso fundo ali que está branco. Mas se eu clicar aqui e arrastar ele para baixo, olha só, ele fica atrás porque o branco está na frente, tá? E assim como dentro do Spark lá, a gente tem aqui também os Blend Modes, que são os modos de mesclagem, e tem muito mais modos que lá dentro do Spark, a gente vai brincar com isso aqui, tá? Aí a gente tem a opacidade da nossa camada, temos o fio, que seria o quanto ela preenche, vou explicar mais para frente, e temos opções de bloqueio, que eu queria que tivesse no Spark, mas não tem, que é para você bloquear as camadas, também vou explicar mais para frente. E aqui em cima uma coisa legal é os filtros, que eu vejo pouca gente usar, mas é muito legal, porque aqui nas layers, né, para a gente manter organizado, a gente pode renomear. Então, se eu clicar 2 vezes no título de uma layer, eu posso renomear ela aqui e colocar, por exemplo, como background, certo? Aí essa aqui eu vou mudar para quadrado. Só que vai ter projeto que você vai encher de layer aqui, e aí você não vai achar às vezes. Então, como que você faz para achar de uma maneira fácil? Você pode vir aqui, ó, na opção de filtro, colocar name e buscar pelo nome, ó, background. Ele achou todas as layers com o nome de background. Se eu apertar aqui, ele para a pesquisa, tá? E aqui, a primeira, o kind, seria por tipo. Eu posso separar os tipos de camadas. Então, se eu quiser só shape, né, em vetor, também vou explicar para vocês. Eu posso clicar, se eu quiser só imagem, posso clicar. Só ajustes, né, que nem um brilho e contraste, só texto, só arquivo linkado, eu posso também. Ou eu posso colocar por efeito, que vai estar aplicada no estilo da nossa camada, por modo de mesclagem, tá? Quero pegar todas as camadas que estão em multiply, eu posso. E tem as outras opções por cor, aqui, ó. E essa cor aqui é a cor que você mesmo cria para filtrar, que você pode até para categorizar. Tá vendo aqui que a gente tem a opção que é um olhinho? Isso aqui é para desativar a visibilidade, certo? Só que se eu clicar com o direito nela, eu posso colocar uma cor na minha camada. E aí eu posso vir aqui, ó, e filtrar pela cor. Mas isso cada um vai fazer aí o seu método, né, para se organizar. E esse aqui é o básico. Aí aqui em cima a gente tem os channels, que são os canais de cores. Lembra que eu falei para você que a gente tinha RGBA? Então a gente tem aqui, ó, Red, Green, Blue. A gente pode alterar eles individualmente. E a gente tem os patches, que são os caminhos que a gente faz com a Pen Tool, por exemplo. Ó, ele faz um caminho aqui, eu posso salvar ele para ver depois, tá? Mas a gente vai usar isso mais para frente, tá bom? Então, basicamente é isso que você precisa saber. Uma outra coisa também é a régua, mas vou falar dela num outro vídeo, tá? E aqui em cima a gente tem os menus de contexto, né? Que tem praticamente tudo que a gente tem aqui em itens e também um pouquinho mais que a gente vai usar mais para frente, tá bom? Mas essa é a interface básica. Agora eu vou explicar para vocês da library, que a gente vai configurar ela antes da gente começar, que vai ser muito importante. Vamos lá, vamos lá. O que que é a library? O que que é a biblioteca do Creative Cloud, aí da sua assinatura do Photoshop? Quando você assinar aí o Creative Cloud, você tem que assinar, o pirata não vai funcionar isso. Pode ser que funcione, mas não é garantido, tá? Eles vão te dar um espaço, vão te dar não, né? Você está pagando por isso, um espaço para guardar arquivos em nuvem, né? E ele vai estar aqui, ó, em seu trabalho. Isso aqui é a library, tá? Então, o que que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar qualquer arquivo que o Photoshop leia e também algumas configurações do próprio Photoshop aqui pré-definidas. E eu posso usar isso justamente para a gente facilitar o nosso dia a dia de trabalho. Então, aqui é pelo Creative Cloud, que você pode ver as coisas aqui, pode pesquisar. Eu tenho muitas coisas aqui, ó, como por exemplo as apresentações que eu faço para vocês lá. Eu tenho aqui as imagens já separadas, imagens dos pets e tudo, para usar para vocês, tá? Mas eu tenho aqui, por exemplo, também os logos que eu já usei de cliente, que eu já atendi, tudo aqui, as cores e tudo mais, tá? E você pode acessar por aqui, mas você também pode acessar por esse painelzinho que está dentro do seu Photoshop. E é aí que a gente brilha, porque é aqui que a gente vai ter um acesso rápido. Então eu vou criar com vocês, eu nem criei ainda,
colocar as coisas de criação de filtro. E aqui você vai poder colocar o que você quiser dentro do espaço que você tem contratado, tá? Mas é bastante, as coisas são levinhas, é de boa, tá? Mas eu vou criar aqui as coisas para a gente criar filtro rápido. Coisa que vai ajudar muito a gente. Então, eu vou voltar, você vai abrir, vai estar uma tela falando que você não tem nada. Obviamente, não vou apagar aqui só para mostrar para vocês, mas vai ter a opção de criar uma nova biblioteca. E eu vou clicar aqui e vamos criar biblioteca, que eu vou chamar de Designer de Filtros. Beleza? Então eu criei ela aqui e ele já abriu ela aqui para mim e aí tá aqui falando que eu não tenho nada, né? Mas vamos supor, lembra que a gente baixou os nossos arquivos lá de referência, né? Que tem aqui, ó, os arquivos em 3D e as texturas. A gente pode colocar isso aqui dentro para a gente ter acesso sem ter que ficar indo na pasta pegar o arquivo. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, Face Feminine e vou jogar aqui dentro. E olha só, eu posso até mudar o nome dela para, por exemplo, Ref Feminina. Tá? E aí eu vou colocar também a masculina. Ó, joguei aqui. Ref masculina. E aí eu já tenho as minhas duas imagens de referência. Só que aí ele vai estar falando aqui, ó, que eu posso organizar, né? Então eu posso tanto criar grupos automaticamente ou criar grupos individuais. Eu vou criar grupos individuais que eu gosto mais. Então vou criar um grupo aqui, vou chamar de imagens de referência. Certo? E aí eu vou arrastar as minhas imagens aqui para dentro. E vou adicionar as outras. E aí eu já vou explicar para vocês como que usa elas, tá? A gente tem o Face Mesh ali. Ó, vou até mudar aqui para UV Face Mesh. É muito importante que você coloque o nome, já vou explicar por quê também. Esse aqui não. Face Mesh Trackers, pode deixar com esse nome mesmo. E o Face Mesh Mask já coloquei ali, né? Então, beleza. Tenho todas essas imagens aqui. Aí você fala para mim, Kevin, mas como que eu coloco isso dentro de um projeto? Eu sei que provavelmente você já vai pensar, eu clico e arrasto. E ele vai funcionar, certo? E aí ele até apareceu um aviso aqui, você pode ler ele, mas eu vou explicar o que que significa. Quando você coloca um objeto da library aqui, fica vendo que aqui nas camadas ele está com o ícone de nuvenzinha, porque esse arquivo está online. Então significa que este arquivo é este aqui. Ou seja, se eu alterar alguma coisa nele, ele vai alterar aqui online também. E como em filtro a gente pode mexer nas coisas aqui, pode acabar alterando, eu não quero estragar o meu original. Então como que eu faço para colocar uma cópia, né? Para a gente justamente não ter essa parte original. E uma outra coisa ruim disso aqui é que se você tiver sem internet, ele não vai carregar a imagem, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com cópia. A gente vai pegar a cópia da biblioteca e vai copiar para o nosso arquivo. Tem duas formas de fazer isso. A primeira delas é clicando com direito e inserir camadas. Porque o padrão seria inserir vinculado, que daí ele fica vinculado online. Inserir camadas, ele vai fazer uma cópia aqui para a gente. Olha só, não tem a nuvenzinha, posso mexer em tudo aqui, que não vai mudar nada aqui, tá? Então, é assim que a gente coloca. Ou a outra forma, eu seguro a tecla Alt e aí eu clico e arrasto, certo? E aí a gente tem aqui a nossa imagem também sem a nuvenzinha. E eu posso colocar várias delas, ó, todas em uma só. Então isso aqui vai ser muito útil. E aí a questão do nome. Por que o nome é tão importante? Se eu estou vendo a imagem aqui, Kevin. Porque você pode pesquisar. Vamos supor que você vai fazer várias bibliotecas aqui. Você pode fazer uma só para maquiagem, uma só para cores, uma só para não sei o que lá. Você pode fazer várias bibliotecas além dos grupos aqui, né? Aí você pode clicar aqui, ó, tá vendo? Tem pesquisar todas as bibliotecas. Pode escrever aqui, por exemplo, Face Mesh. Ó, ele vai aparecer ou Ref, que nem eu coloquei lá, ó, já apareceu aqui para mim. Então, como eu tenho várias aqui, eu divido essa conta com a minha namorada, ela também tem as delas. É muito legal que você se organize aí, tá? Então, coloquei aqui e eu vou até fazer um teste agora com vocês ao vivo, que eu não sei se dá certo, colocar os objetos em OBJ aqui dentro. Então, vou colocar aqui
né, o 3D do Face Mesh. Vamos ver se ele funciona. Funciona, olha só. Então, vou até criar um novo grupo. Para você criar um novo grupo, você pode... deixa eu ver. Você pode clicar aqui direito, com o botão direito em um item, e colocar adicionar ao grupo. E ele vai ter a opção de criar novo grupo. E aí, vou colocar aqui como 3D F. Ok? Aí, a gente tem o Face Mesh aqui, que eu posso usar no documento. Vamos ver o que ele vai fazer. Não sei se ele está carregando. Deixa eu tentar adicionar outro. Porque isso aqui eu realmente nunca testei e é legal que eu já testo junto com vocês. Bom, parece que não funciona. Ó, aqui eu também tenho a opção de mover. Não funcionou. Vou até criar um novo documento aqui. Vou grudar isso aqui de novo. Realmente não funciona, tá? Mas tem uma forma da gente fazer isso, que quando eu for fazer, a gente faz junto, tá bom? Aí a gente vai pôr os 3D ali, quando a gente for usar esses 3D dentro do Photoshop. Mas basicamente é isso, tá? E aí eu não expliquei ainda como funciona texto, esse tipo de coisa, mas quando eu for explicar, eu já jogo os itens aqui. Mas basicamente, vamos supor que eu tenho aqui uma forma e ela tem uma cor, né? Tem esse vermelho bordô aqui. Eu posso abrir aqui a library e aí na biblioteca que eu tô, se eu vim aqui na opção de mais, ele me dá a opção de colocar as propriedades que eu tenho aqui como um item aqui, como por exemplo, ó, cor do preenchimento. Olha só, ele criou uma cor aqui para mim. E aí vamos supor que o meu item ele tá verde. Ah, e como que era aquele tom de vermelho mesmo que eu usei? Eu posso vir aqui, pum, coloquei cor nele direto, tá? Não é em todos que vai funcionar dessa maneira, mas eu vou explicando mais ou menos para vocês aí. Mas já vão pulsando, já vão montando a sua library aí. A gente vai provavelmente encher com mais arquivos aqui durante o curso, então é importante que você use ela, que ela vai te ajudar, cara. Em vez de você ficar abrindo uma pasta e arrastando arquivo, sei lá, clicou aqui, ó, F, já joguei, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês usem a library, porque ela é realmente muito, muito útil. Agora vamos falar da régua, né? Pode ser que o Spark, o Photoshop de vocês, não esteja com a régua ativada, que é essa régua aqui está aparecendo aqui na minha tela, tá? E essa régua ela é muito importante para a gente, vocês já vão saber o porquê, mas tem duas formas de ativar ela. Você pode tanto vir aqui em View e clicar aqui em Rulers, e como vocês podem ver aqui do lado, tem um atalho, né? Que é o Ctrl R. Então, se eu apertar Ctrl R, ela aparece e desaparece. E com essa régua, eu consigo criar linhas guia para me posicionar ou para posicionar elementos dentro do meu projeto. Como que eu faço isso? Se eu quero uma linha horizontal, ou seja, uma linha deitada, eu clico na minha régua horizontal e arrasto para baixo. E aí ele vai criar uma linha guia para mim, que eu posso mover ela quando eu quiser. Uma coisa interessante é que quando eu chego perto do meio do projeto, ó, eu tô indo bem devagarzinho, fica vendo que ele vai puxar. Ele puxa para o meio, né? Então, se eu quiser vir aqui, criar uma linha, ó, no meio, eu posso e repartir em quatro, tá? E aí, isso aqui eu posso tanto alinhar a objeto, se eu fizer um retângulo aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou com o retângulo selecionado. Se eu vier aqui com a minha linha guia perto as linhas do retângulo, ó, ele já gruda nela, tá vendo? Tudo isso é configurável, tal, mas não recomendo vocês mudem isso. Olha só, consegui criar ali uma borda. Então a gente usa isso geralmente para criar margens e para se guiar mesmo, porque essas linhas elas só são imaginárias, elas não aparecem na sua imagem, tá? Mas vamos supor que eu quero criar uma margem aqui de 5 pixels. Primeira coisa, eu tenho que criar um retângulo de 5 pixels, né? Eu vou ensinar duas maneiras de fazer isso. Então, um retângulo, ó, peguei a ferramenta de retângulo, clico na tela, ele me dá a opção de criar por número. Então, eu vou criar aqui um de 5 pixels, certo? Agora eu vou alinhar ele aqui ao canto.
e vou puxar as réguas para ele, ó. E aí eu tenho uma margem ali de 5 pixels, tá? Mas não é a única forma de trabalhar com guias. Eu já vou explicar por quê. Tá? Então, ó, temos a borda aí, uma margem de 5 pixels. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Mas eu tenho outra forma de mexer com isso também, que eu posso vir aqui em View, né, aqui em cima no menu, e aí eu tenho desse risquinho aqui para baixo, né, até aqui, são só opções de linhas guias. Então, eu posso, por exemplo, criar uma nova guia. E aí eu coloco a posição dela, ou pela horizontal ou pela vertical. E a posição é em pixels, justamente porque o nosso arquivo está em pixels, mas se tivesse em centímetro, aqui seria em centímetros, tá bom? Então, vamos supor que o nosso arquivo ele tem 1024 por 1024, então o meio dele seria 512. E aí eu coloco 512 vertical, criou uma linha no meio. Eu posso também criar um layout de guias. Então, se eu criar aqui, ó, New Guide Layout, ele vai dar vários presets para usar, ó. 8 colunas, isso aqui a gente usa para fazer site, geralmente, ó, que são as colunas, e o default. E aí eu posso trabalhar ou com colunas, né? Então eu tenho, por exemplo, 8 colunas, posso criar 3 colunas. E aí tem o Gutter aqui, que é o espaço entre colunas, eu posso deixar 0. E ele só criou 3 colunas para mim, né? E eu tenho a opção de widget, que seria o tamanho dessas colunas. Olha, ele está em 10, ele fica ali, mas se eu colocar em 0, ele vai dividir em 3 aqui entre o projeto todo, tá? Se eu for usar em 10 aqui, por exemplo, elas estão todas aqui no canto. Eu posso deixá-las no meio. Como? Clico aqui para centralizar, tá? E aí, além de colunas, eu tenho rows, que seriam linhas, que é a mesma coisa que a coluna, só aqui na horizontal, tá? E eu tenho a margem. Lembra que eu quis criar uma margem de 5 pixels? Eu poderia ter visto aqui, ó, colocado 5 pixels em todos os lados, né? Eu tenho aqui, ó, o top, que seria o topo, left, esquerda, bottom, base, right, direita. Posso configurar individualmente, inclusive, cada uma delas, tá? E eu tenho essa opção de Clear ou Clear Existing Guides, que ele vai apagar qualquer linha que estava ali antes de eu criar, né? E vai substituir por essas novas que eu estou criando. Aí a gente tem uma outra opção. Deixa eu vir aqui também. Ó, tem essa Clear Guides, mas antes vou explicar essa aqui, ó, Lock Guides, que daí, quando eu ativo ela, eu não consigo mais mexer na minha guia. Tá vendo que não aparece mais a opção? Faço isso para não me atrapalhar, tá? E aí o atalho para ela, Alt, Ctrl, ponto e vírgula. Então, Alt, Ctrl, ponto e vírgula. Alt, Ctrl, ponto e vírgula. Bloqueou, tá vendo? Ó, vou desbloquear. Ó, começou a aparecer. Vou bloquear, não aparece mais a opção. Aí eu tenho a opção aqui de Clear Guides, tá? Que é para eliminar todas elas. E eu tenho essa opção que é New Guide from Shape. Vamos supor que eu faça aqui um retângulo. Esse retângulo é um shape, tá? Eu vou explicar para vocês o que é um shape, mas eu posso vir aqui, ó, New Guides from Shape, e aí ele cria já as guias em volta do meu objeto de shape, da minha forma, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente tem nas linhas guias. Eu posso mudar as cores dela por aqui, ó. Vamos lá, deixa eu fazer o caminho de novo. Edit, né? Ou seria editar. Preferências, que seria preferências, né? E a gente vai ter a opção aqui, ó, de guias, grids e slices. E aí, como a gente está falando de guias, que são os guides, a gente pode mudar a cor dela aqui, ó. Entre essas aqui, ou colocar uma personalizada, ou clicar aqui já em mudar. E a gente pode mudar para ela de tracejado para contínua também, tá? Aí a gente tem as artboards, que eu vou explicar no próximo vídeo para vocês, mas as artboards podem ter guias próprias. Então, você pode colocar uma cor diferente para a artboard e para o canvas total, tá? Vou explicar para vocês já já as artboards. Então, aqui as outras coisas que a gente vai ver mais para frente, mas por enquanto pode dar um ok. E o básico das guias é este. Agora vamos falar de artboard. O que seria um artboard, tá? Artboard aí numa tradução bem rápida assim, seriam as
pranchetas, né? O Canvas seria a nossa área de trabalho. Lembra lá no Spark que a gente tem o Canvas, que é onde a gente posiciona o objeto 2D? Imagina que o Canvas, quando a gente cria um objeto em Canvas, ele faz como se fosse o retângulo lá do Spark em tela inteira. Só que quando a gente ativa as artboards, a gente pode ter várias canvas ou vários retângulos dentro do mesmo canvas. Então, ao invés de um projeto, às vezes a gente abrir vários arquivos, a gente pode abrir várias artboards no mesmo arquivo, tá? E isso pode ter algumas consequências, como por exemplo, seu computador travar. Então, é pesado, é exatamente se tivesse vários arquivos abertos, seria o mesmo peso. Então, testa aí, vê se faz sentido para vocês. Eu vou usar porque isso pode facilitar muito o trabalho da gente, tá? Então vamos aqui, voltar para a tela. E essa configuração padrão que a gente abre quando a gente cria um documento, ela é a configuração de Canvas, que é só o Canvas como a arte. E aí a gente tem a opção aqui de Artboard. Então se eu vier ativar ela aqui, pode ver que está diferente agora o visual aqui, né? Está vendo que aqui em cima está escrito Artboard e aqui nas camadas agora eu tenho, ó, como se fosse uma espécie de grupo chamado de Artboard. E ela é justamente isso, tá? Ela é uma arte dentro de um canvas. Então, a artboard, eu posso criar várias delas de várias formas, tá? Então, a primeira delas seria aqui, por exemplo, eu já tenho a minha artboard aqui, né? Tá vendo que tem as opçõezinhas aqui, os ícones de mais? Quando eu clico aqui, ele já cria uma artboard nessa direção, tá? Se eu quiser duplicar o que tem aqui dentro, vamos pintar aqui, ó, de preto. Eu quero criar outra artboard copiando essa. Eu seguro o Alt e clico no mais. E ele já cria ali. Outra forma também seria segurar o Alt e clicar e arrastar. Que daí você pode colocar, ó, em qualquer espaço dentro do seu canvas, tá? Então coloquei aqui. Beleza. Outra forma seria com a ferramenta de artboard, que ela está aqui junto com a ferramenta de mover. Então posso clicar e segurar aqui, que eu vou ter aqui, ó, Artboard Tool. Então, cliquei, tá vendo que o meu mouse mudou. Eu clico e arrasto, ó, e faço qualquer tamanho de artboard. Ou eu posso só, né, fazer dessa forma aqui, apertando V. Se eu apertar o V, eu vou para a ferramenta de mover, certo? Mas se eu apertar Shift V, eu vou para a segunda ferramenta que também está com V. Então, todas essas opções aqui, já explicando para vocês, tá vendo que tem uma setinha? Todas essas que tem uma setinha, você pode usar o atalho delas apertando Shift para alternar. Então, aqui, por exemplo, na forma, eu tenho o U, né, para ir na forma. Se eu apertar Shift U, eu vou alternar entre as opções que tem ali. A mesma coisa ali no V, ó. O Shift e o V vai trocar, tá? Muito importante esses atalhos aí, mas eu vou falando, vou relembrando vocês durante o curso. E aí você fala para mim, nossa, Kevin, mas eu comecei meu projeto normal e eu queria transformar ele em artboard. Tem como? Tem como. Vamos criar um projeto normal? Sem ser artboard, 2024 por 2024. Estou com o projeto aqui, quero transformar ele em artboard. A gente pega a nossa ferramenta de artboard, lá, ó, Artboard Tool, clico, ó, e arrasto aqui para criar uma artboard. Agora meu documento, ele é um documento de artboard, tá? Outra forma aqui de criar artboard seria aqui em cima, ó. Tá vendo que eu tenho como mudar o tamanho para um dos tamanhos que já tem pré-definidos? Ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1024, 1024. E eu posso clicar aqui para criar um novo. Então, deixa eu até coisar aqui, ó, porque ele está na ferramenta de artboard, né? Por isso que tem essas opções. E se eu clico aqui, é para adicionar uma nova artboard. Então, se eu mudar as opções, ele não vai mudar no que eu estou mexendo agora. Ele só vai mudar para a próxima que eu criar. Então, por exemplo, eu quero criar uma textura em 512 por 512. Se eu clicar na artboard e mudar aqui, ó, o width e o height, que são o comprimento, eu vou mudar aí já o tamanho da minha artboard. Mas se eu clicar aqui no mais, e aí eu mudar aqui, por exemplo, para 1024 por 1024, quando eu clicar aqui, ele já vai criar uma em 1024. Aí uma coisa legal aqui é a opção de background também, que a gente pode pôr uma cor, né, por exemplo, ou a gente pode deixar transparente, que é o ideal, na minha opinião, tá? Sempre criar aí as artboards transparentes. Eu posso selecionar várias aqui, ó,
e alinhar elas, ó, todas juntas, distribuir elas, tudo por aqui, ó. Olha lá, distribuir assim. Pronto, estão distribuídas, tá? E também posso acessar isso pelo menu de propriedades. Quando eu clico aqui nas propriedades, ó, tem as opções de preset aqui de tamanho, que eu posso colocar custom. Posso mudar aqui o tamanho para 512, por 512, por exemplo. Posso mudar o local que elas estão. E eu posso mudar também aqui para transparente. Ela não ficou ali porque ela está com um objeto branco ali dentro, tá? Mas olha só, transparente agora a nossa artboard, tá? Só explicando para vocês como cria de forma bem direta mesmo, porque quando a gente for usar, eu vou, né, voltar nesse assunto também, mas elas são muito importantes para você ter várias assim, tá? E eu vou ensinar a salvar individualmente aí também quando chegar a hora, beleza? Mas sabe o que isso são artboards? E é para isso que elas servem, para você usar, ter basicamente, né, vários projetos dentro de um. Essa é uma forma simples de explicar, mas é assim que ela funciona, tá? E você não precisa usar, você só vai usar se você realmente vê necessidade. Justamente porque os arquivos ficam pesados, tanto no seu HD, como para rodar ali, vai travar seu computador, coisa do tipo, se você não tiver um computador muito bom, tá bom? Então, é isso. Já abre seu Photoshop, já vai testando essas coisas e a gente vai para a próxima parte aqui, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui das ferramentas que tem aqui do lado, principalmente as principais, tá bom?